Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos. Podem ter a plena certeza que nessa noite o Senhor tem coisas grandes reservadas para as nossas vidas. Quantos vieram para ouvir a palavra de Deus? Levanta a mão e dá um glória a Deus de vitória aí. Pegue na mão a Bíblia Sagrada, livro de Joel, capítulo de número 2 e o versículo de número 12. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2 e o versículo de número 12. A irmã Nadir está aqui, ó, sendo uma benção. Olha que lindo, né? Deus abençoe, irmã Nadir, em nome de Jesus. Livro de Joel, capítulo de número 2 e o versículo de número 12. Os amados encontraram, queiram confirmar dizendo amém. Livro de Joel, capítulo de número 2 e o verso de número 12. É o texto que Deus colocou em nosso coração para falarmos hoje com a amada igreja. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará por si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos, e os que mamam saiam noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque não hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso de sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vós não entregarei mais o opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares se transbordarão de vinho e óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado,
sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Amém? Levanta a tua mão, a Bíblia, para o céu e diga: Senhor Jesus. Abra a boca e fala com vontade. Diga: Senhor Jesus, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Diga: fala, Senhor. Mais forte, diga: fala, Senhor, através da sua palavra. Assente, meus amados, e aos que tiverem razões para ser gratos a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus o mais forte que puder. Para Jesus, batendo palma, boca aberta, dando glória a Deus e dando aleluia. Dando glória e dando aleluia, igreja. Os filhos de Israel, neste tempo em que o profeta Joel vai ser levantado, eles estão vivenciando um período difícil. Eles estão vivenciando um período bastante complicado. Se você ler o capítulo 1 do livro de Joel, você vai conseguir identificar que o gafanhoto, o cortador, o migrador, ele vai ser enviado, não pelo diabo, pelo próprio Deus, para destruir o que o povo estava produzindo, porque houve um afastamento do povo para com Deus. E agora que o povo está vivendo uma grande destruição, agora que o povo está vivendo uma grande devassidão, porque não foi só apenas o que eles estavam produzindo que havia sido destruído, não estava mais chovendo sobre a terra, o céu estava cerrado, logo não havia condições de nenhuma produtividade. Se não chove, você pode até plantar, a probabilidade de ter uma colheita é uma probabilidade muito pequena, porque sabemos que o ser vivo, a árvore, a planta, ela necessita desta água da chuva, ela necessita do tempo para que ela venha germinar nessa terra. A sequidão da terra não deixa nada produzir, o céu está cerrado, o povo perdeu a colheita, e esta é a oportunidade que Deus está dando aos filhos de Israel, para o quê? Se arrependerem. Eles haviam esquecido do Senhor, eles haviam esquecido das palavras do Senhor, e agora, pelo fato de não retornarem, agora pelo fato de não regressarem aos braços de Deus, aos mandamentos do Senhor, a atenção deste povo está sendo chamada. Como? Não tendo a oportunidade de produzir absolutamente nada. Eu faço um contraste, antes que eu continue, deste período, deste povo, em que há uma sequidão, do momento em que nós estamos vivendo. Nós ouvimos constantemente as pessoas profetizarem que haverá um grande avivamento. Nós ouvimos constantemente as pessoas, às vezes dirigidas por Deus, que haverá um grande mover do Senhor na nação brasileira. Eu creio também nisso. Eu acredito que Deus, Ele pode, Ele é Senhor em fazer tais coisas. Mas a igreja precisa entender que para vir avivamento sobre a nossa vida, para vir avivamento sobre o povo, para vir avivamento sobre a nação brasileira, é preciso adotarmos algumas posturas. Tem um texto da Bíblia que foi dito ao rei Josafá, dizendo: se o meu povo, que se clama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O avivamento ele vem, ou o avivamento só é vivido pela igreja, o avivamento só é vivido pelo povo quando há oração,
quando há conversão, quando há arrependimento e quando o povo, a congregação se volta para Deus, quando nós adotarmos essa postura, nós então estaremos habilitados a viver o pleno e verdadeiro avivamento do Senhor sobre as nossas vidas. A nação brasileira, a igreja do Senhor, tem vivido nos últimos dias, tem vivido nesse último período da igreja na terra, momento de uma calamidade terrível. Estamos vivendo momentos aonde está um desatino moral em nosso meio, aonde está um momento aonde há uma deturpação grande da verdade, aonde não se respeita mais a palavra de Deus, não se acredita mais na Bíblia como ela é, não se acredita mais que esta igreja tem um dono, não respeita-se mais a noiva de Cristo. E é justamente no meio deste caos que a igreja precisa entender: o caos está instaurado, e para alguns o caos está sendo a justiça de Deus em detrimento dos vossos pecados, ou dos nossos pecados. Para outros, o caos está estabelecido como a oportunidade de colher exatamente tudo que semeou. E para a igreja, pastor, qual é o sinal que este caos está nos dizendo? Qual é a mensagem que este cenário de catástrofe tem nos anunciado? É o cenário que o profeta Joel disse. O povo nestes dias de Joel estava vivendo catástrofes, não tendo o que se alimentar. A produção agrícola tinha sido destruída. A produção, os insumos daquele povo já não resolvia mais. Deus até queria derramar a chuva sobre a terra, porém o povo não estava nem aí para o que os mandamentos e as ordenanças de Deus diziam. É por isso que no capítulo 2 e no versículo 12, o profeta Joel está chamando a atenção. E algo que me comove no texto de Joel é que a primeira atitude que Joel vai dizer para os filhos de Israel é: ora, povo, assim diz o Senhor vosso Deus. Qual é a mensagem? Convertei-vos dos seus maus caminhos. O que o profeta Joel estava dizendo é para uma congregação que servia ao Senhor, entre aspas, para uma congregação que dizia seguir as leis de Deus. E ele estava dizendo: olha, vocês precisam converter dos teus maus caminhos. Olha, congregação, vocês precisam arrepender das vossas atitudes e dos vossos pecados. Como eu estou fazendo um paradoxo dos dias de Joel para os nossos dias, eu digo isso com exatidão e com propriedade. Em nossos dias, a igreja de Cristo, antes de viver o verdadeiro avivamento, primeiro precisamos nos arrepender e nos converter novamente. Como pastor, eu quero ser claro para todos vocês, eu quero ser claro para quem está nos escutando. Boa parte das pessoas que vão à igreja, não vou dizer cristãos, porque infelizmente nem todos que vêm à igreja são cristãos, nem todos que vêm à igreja têm Deus como o Senhor da tua vida, nem todos que vêm à igreja se submetem à palavra de Deus e a respeita, nem todos que estão na igreja de fato reconhecem Jesus como sendo o Senhor dono da igreja. Mas o Senhor está nos dizendo: noiva minha, não há mais tempo de vocês ficarem desapercebidos. Vocês viverão sim um avivamento, porque é promessa do Senhor. Mas antes desse avivamento há uma necessidade em nós de que nos arrependermos
arrependermos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, nos arrependermos e voltar ao verdadeiro evangelho. Levanta a mão direita para o céu, levanta a mão esquerda também, que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você, nós precisamos deixar de olhar para qualquer coisa que não seja Jesus, a tua palavra e os teus mandamentos. Não há mais tempo de nos relacionarmos apenas com um Deus que pode me dar bênçãos, apenas com um Deus que pode mudar a minha vida, me prosperar nesta terra. É tempo de arrependimento, é tempo de consagrarmos as nossas vidas, e se não vivermos a verdade de Cristo, a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, teremos uma vida boa aqui, mas não alcançaremos os céus. Hoje os céus estão abertos sobre esta igreja, e o Senhor está dizendo: eu estou dando oportunidade à minha igreja, eu estou dando oportunidade à minha noiva. Para quê? Arrependam-se, se convertam, e quando isso acontecer, vocês viverão um avivamento sobre a vida de cada um de vocês. Arrepender. A ordem é se arrepender. Eu não me arrependo. O povo não estava se arrependendo. O povo havia esquecido de Deus. O povo havia abandonado as práticas ditas pelo Senhor neste tempo. Veja se nos nossos dias não está sendo assim. O liberalismo vem tomando conta das nossas igrejas. O liberalismo vem tomando conta dos nossos altares. A inversão de valores tem tomado conta da igreja de Cristo. O mundo está ditando um padrão para que a igreja obedeça. E muitos de nós, muitos dos nossos irmãos, se renderam ao padrão que o mundo está ditando. Muitos dos nossos irmãos se renderam às práticas que o diabo está apresentando. Sabe o que Deus faz? Ele começa a não permitir você viver a verdadeira colheita que você precisa viver. O céu nestes dias estava cerrado, os céus nestes dias estava fechado, não chovia mais, a terra seca clamava pela chuva, para que ela pudesse então germinar, para que ela pudesse então gerar frutos, para que ela pudesse então produzir absolutamente alguma coisa. E aí deixa eu aplicar para a tua vida. Nós sabemos que às vezes que a Bíblia apresenta a água, a chuva, é um simbolismo do Espírito Santo. Podemos também aplicar teologicamente que a terra representa o homem. Então eu, hermeneuticamente, sem ferir o texto, afirmo sem nenhum medo de criar uma heresia: eu e você estamos sendo uma terra seca que clama pela chuva. O Espírito Santo, ele está e ele quer ser derramado, porque ele ainda não houve arrependimento sincero e genuíno em nossos corações. Porque que ele ainda não foi derramado? Não houve uma conversão genuína em massa da igreja. Porque que ele ainda não foi derramado? Não houve de fato uma conversão em espírito e em verdade na igreja. Nunca se houve um tempo em que nós produzíssemos tão pouco para o reino de Deus, porque estamos como terras secas. O Espírito quer derramar a chuva, mas o nosso pecado não permite que esta chuva espiritual seja derramada em abundância sobre nós. Apenas algumas gotas são liberadas, apenas algumas gotas são colocadas em alguns de nós aqui na terra. Mas hoje o Senhor está chamando a nossa atenção. Eu não sei você, mas eu sou o primeiro que me habilito a uma conversão verdadeira, porque eu quero que a chuva de Deus lave a minha vida, eu quero que a chuva de Deus use a minha vida, eu quero que a chuva de Deus transporte o meu coração aqui nesta terra. Eu quero que esta chuva inunde o meu ser. Se é para Ele, aplauda melhor aí dando glória.
Se é para Ele, aplauda melhor, dando aleluia. E perceba, depois que Joel os exorta para que ele se arrependa, ele não exclui nenhuma classe. Ele manda chamar jovens, crianças, noivos, solteiros, casados, anciãos, toda a congregação. Para quê? Proclamaremos um jejum. Oh glória! Proclamaremos um jejum. Por quê? Porque não há mais nada que possamos fazer. Não há mais nada que nós conseguimos fazer com as nossas mãos para resolver o problema. Vamos proclamar um jejum e recorreremos a Deus. Carai, eu sei que quando o desespero está assolando corações de muitas pessoas, eu sei que Deus ainda tem os seus 7.000 que ainda não se curvaram diante de Baal. Eu sei que tem. Eu sei que Deus ainda tem os seus remanescentes que estão gritando pelas madrugadas e clamando por misericórdia. Eu sei que Deus tem, mas o Senhor hoje está nos chamando. Quer viver o verdadeiro avivamento? Vocês vão ter que recorrer à minha presença, arrependendo e se convertendo dos seus maus caminhos, para o meu Espírito ser derramado. Mais do que nunca, esse é o tempo que a igreja, nós, pastores, obreiros, precisam usar da tribuna com autoridade e dizer ao povo, não que eles precisam prosperar na terra, e dizer ao povo não que eles precisam ter casas boas aqui na terra. Nós servimos a Deus e o nosso negócio não é para esta vida. Nós servimos a Deus, nem daqui nós somos peregrinos em terra estranha. Nós precisamos dizer ao povo, arrependa-te, converta-te, tem um lugar no céu, uma mansão separada para você e para a tua família. Aramacama labaia. Está na hora de mudarmos o nosso discurso. Chega de dizer Deus vai fazer. Não, Ele já fez, Ele já morreu na cruz há 2000 anos atrás. Chega de dizer que Deus vai prosperar. Ele já nos prosperou, nos deu saúde para trabalhar. Chega de dizer ao povo, haverá uma mudança de vida. Sim, haverá mudança de vida quando o meu coração se converter e eu voltar para Deus. Ele vai fazer algo novo, algo grande, especial sobre a minha vida. Isso que eu preciso dizer ao povo. Nunca houve um tempo em que o povo precisasse tanto de Deus como agora. Nunca houve um tempo que o povo precisasse tanto de alguém que grite as sagradas escrituras como neste tempo. Nunca houve um tempo que precisasse tanto de alguém para dizer de fato a verdade e dizer ao povo, olha, esqueça tudo aqui, esquece essa vida, ele não morreu na cruz para você viver bem aqui. Eu não estou, entenda, pregando que você tem que ter uma vida miserável aqui, até porque se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas me serão acrescentadas. O que eu preciso que você entenda é, você é embaixador de Cristo aqui na terra. Você está aqui para dizer a este mundo, é tempo de arrepender e se converter, se quisermos acessar o reino de Deus naquele dia. Esse é o tempo. Esta é a hora. Esta é a hora. Este é o tempo em que alguém precisa levantar a voz e dizer, está chegando o dia do acerto de contas. Está todo mundo querendo viver um avivamento, eu também quero, é algo lindo. Ver o mover e o agir de Deus é extraordinário. Só que o que pouco está se falando,
que para se viver este avivamento profetizado por Joel, que ele diz: e há de ser que nos últimos dias o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os mancebos terão visões. Há um versículo anterior a esse, dizendo ao povo: quer viver esta promessa? Arrependa-te, converta-te o teu coração, porque aí sim a minha presença será derramada sobre a igreja e sobre o Brasil. Alguém precisa dizer para a minha geração que Deus de fato quer fazer. Nós deixamos de produzir. Não se engane, a igreja de alguns anos para cá, ela não está crescendo. Não se iluda com números. A igreja está vivendo uma regressão assustadora. Não, pastor, 15 mil igrejas são abertas por ano. A igreja ser aberta não significa que a noiva de Cristo está crescendo. A igreja está inchando, estamos entendendo que esse inchaço que a igreja está tendo é um grande mover de Deus, é um grande derramar do Espírito. Amado, não existe derramar do Espírito sem arrependimento. Não existe derramar do Espírito sem oração. Não existe derramar do Espírito sem consagração. Não existe derramar do Espírito sem santidade. Não existe derramar do Espírito sem ser diferente. Não existe derramar do Espírito se você de fato não tiver com o coração arrependido diante de Deus. Nós estamos vendo um crescimento sem arrependimento, um crescimento sem santidade, um crescimento sem pureza. Isso não é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, acontece o que aconteceu com os nossos irmãos primitivos. Pedro e João, na hora nona, indo para o templo, eles iam orar ao Senhor, e quando eles se depararam com alguém, um coxo que estava necessitando de uma esmola, eles não tinham ouro nem prata, mas liberando uma palavra dizendo: nós não temos dinheiro, mas nós temos o Espírito Santo. Então levanta de onde você está e anda. Se o Espírito Santo vier, haverá manifestação, mas do mover é dele. Os irmãos me vê sempre falando aqui sobre dons de Deus e manifestações. Nós não precisávamos fazer cultos específicos para revelações. Alguns anos atrás se pregava a palavra e Deus libertava no banco. Alguns anos atrás se cantava aqui na frente e o Espírito se manifestava. Por que não acontece mais? Nós nos desconvertemos, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos de Cristo, nós abandonamos o primeiro amor. Ah, pastor, chama a igreja para orar, vem 2, 3. A igreja não quer mais ter uma vida prática com o Espírito Santo. Chama a igreja para jejuar, a maioria dos crentes não quer mais ter uma vida, uma experiência com o Espírito Santo. Aí fica assim, a igreja cheia, mas é terra seca, não produz nada. A igreja cheia e tem uma nuvem de Deus carregada do Espírito, querendo molhar a terra, mas não molha. Por quê? Ele não habita onde há impureza, ele não habita onde há inverdade, ele não habita onde há falsidade, ele não habita aonde há mentira. O que ele está guardando? Apenas o nosso coração se arrepender e converter. E quando isso acontecer, não vai ser só uma gota não, virá chuva do Espírito e virá sem medida sobre cada um de nós que somos servos de Deus. Alguém precisa dizer para a minha geração, alguém precisa falar neste tempo, porque estão enganados com o avivamento, estão enganados com as coisas de Deus. Irmão, não confunda não.
Nosso Deus é santo. O nosso Deus não habita onde há impureza. O nosso Deus não habita no meio de mentira. O nosso Deus não habita no meio de pecado. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não têm mais nem temor em falar em nome de Deus. Deus sabe do meu coração o temor e o tremor que eu tenho em passar uma mensagem à igreja ou a alguém da parte de Deus, porque seremos responsabilizados naquele último dia. Você, nós, como obreiros, como pastores, como os cristãos, como servos de Deus, precisamos dizer a todos à nossa volta: haverá sim um derramar do Senhor nesses últimos dias. Haverá sim um mover e um manifestar do Senhor, mas primeiro precisaremos nos arrepender de verdade e converter dos nossos maus caminhos para viver. Joel vai dizer ao povo para se converterem. Todas as pessoas vão promulgar um jejum. Todas as pessoas vão começar a se consagrarem a Deus. E quando todos se consagram a Deus, o Senhor faz uma promessa: alegrai-vos, filhos de Sião. Aleluia. Enquanto não há arrependimento, a mensagem é: assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Depois que eles se reúnem e eles arrependem, depois que toda a congregação está orando, depois que toda a congregação está em santidade, em jejum, em consagração ao Senhor, olha o que Deus diz: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a temporã e a seródia. Levante as suas mãos para os céus. As eiras se encherão de trigo e os lagares se transbordarão de vinho novo e azeite. Haverá uma restituição de Deus para as nossas vidas. Haverá um mover de Deus em nossos corações. Nos afastaremos dos pecados que cometemos, e quando nós nos arrependermos de verdade, se prepare, a glória de Deus será derramada, será vista como nunca antes sobre a nossa vida, se de fato arrependemos. O arrependimento é a chave para o avivamento. O arrependimento é a chave para que a igreja viva em plenitude o que os céus têm reservado para ela. E eu caminho para o final dizendo a você: nós temos falsos líderes ensinando mentiras em todos os cantos da terra. Mas não venha com essa de os falsos líderes que está conduzindo o povo. Mentira, você tem a Bíblia. Você cai porque você quer. Pega a Bíblia. Todos os falsos profetas não gostam da Bíblia. Todos os falsos profetas não gostam de ser confrontado na palavra. Não estou dizendo afrontado, estou dizendo confrontados. Porque afronta é diferente de confronto. Quando você quer afrontar, você só quer fazer uma ué, você não quer nada, você não quer mudança, você só quer aparecer. Mas quando você confronta, você vai com a Bíblia, você abre a Bíblia e diz: não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia ensina, você está falando errado. Retrate-se, não tenha medo, é tempo. Nesses dias eu quero liberar uma palavra de autoridade. Deus dará ousadia para a igreja. Os mentirosos começarão a ser desmascarados em público, porque a igreja vai passar a ser amante da palavra, e quem conhece a palavra, ele não é aprisionado, porque a palavra, ela liberta. Jesus é a verdade que liberta. A palavra liberta. Nunca houve nesse tempo, nunca houve em nossos dias uma necessidade tão grande de nós dizermos ao povo esta palavra e a mensagem de João Batista:
Qual? Arrependei-vos e convertei-vos. Nunca houve um tempo em que precisássemos gritar em alta voz, em alto e bom som: noiva minha, o Senhor está dizendo, é tempo de arrepender e se converter. É tempo. Nunca houve. Nós nos iludimos facilmente. Nós nos iludimos facilmente com todos os modismos que vêm. A igreja vai aceitando, a igreja vai alimentando disso, e a igreja não percebe, e isso está fazendo com que você se distancie de Deus. Isso está fazendo com que você se distancie de Cristo. A igreja vai perdendo o amor, a vontade, a paixão de clamar ao Senhor de todo o coração. A igreja vai perdendo o desejo das coisas de Deus e vai substituindo pelas coisas desta vida. É mais importante para você nos dias de hoje ir almoçar com a sua família do que vir participar do culto da ceia. É mais importante para muitos cristãos hoje ir passear no shopping do que vir prestar um culto a Deus verdadeiramente. Nós estamos substituindo, nós estamos fazendo que as coisas desta vida assumam o lugar que deveria ser o lugar de Deus em nossos corações. E o Senhor está nos dizendo: voltem-se a mim, converta dos seus maus caminhos e saiba, eu estou prestes a arrebatar a minha noiva e a buscar a minha igreja. É tempo da gente voltar. É tempo de hoje a gente fazer uma autoanálise. É tempo da gente hoje olhar para dentro de nós mesmos. É tempo da gente olhar para a nossa casa, para a nossa vida, pelo meio de vida que nós estamos utilizando. Olhar para dentro de nós e saber: será que eu não estou sendo o responsável por essa catástrofe que está acontecendo? Será que não é o meu pecado? Será que não é a minha falha? Será que não é a minha transgressão? Será que não é os meus pecados que está fazendo com que o avivamento não aconteça? Será que não é o meu pecado que está fazendo que a glória de Deus não seja manifesta em nossos cultos? E quando nós, como igreja, fazermos uma autoanálise e se arrependermos de fato, você verá, não vai precisar de muita coisa, não vai precisar de muito aparato. A gente vai se reunir para aclamar a Deus e a glória dele vai se manifestar em nosso meio, porque haverá condições da glória dele se manifestar. Alguém precisa dizer: é tempo de arrepender, é tempo de voltar, é tempo de você agora converter-se. Quem já tirou habilitação sabe o que eu estou dizendo. Quando você erra a entrada de um caminho, você vai lá na frente e faz uma conversão para você retornar. É o que o Senhor está dizendo para nós aqui hoje. Está todo mundo clamando pelo avivamento, né? A nuvem está carregada da glória do meu Espírito. Eu quero derramar sobre essa terra seca. Mas você precisa converter e arrepender de fato no seu coração. Quando isso acontecer, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vamos nos arrepender aqui, para quando sairmos por essas portas, para quando sairmos na cidade, o mundo vê: aquele ali é diferente. Não é porque ele pula, sapateia, fala em língua, não. Ele tem de fato a mente de Cristo. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Quem acredita nisso, levanta a mão, dá glória a Deus mais alto que você já deu.